Você sabe que o diabo sempre tentou tomar o lugar de Deus. Sempre, meu irmão. Lá no céu ele já tentou tomar o lugar de Deus. Não conseguiu, foi expulso do céu, mas com isso ele conseguiu levar a terça parte dos anjos com ele. E hoje o que ele tenta fazer? Governar sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que são filhos de Deus. Não pense que o diabo quer governar sobre a vida daqueles que estão no mundo, irmãos, daqueles que ainda não aceitaram Jesus. Pelo contrário, ele quer governar, ele quer reinar sobre a vida daquele que já se tornou filho de Deus, porque ele tem um prazer em tirar as coisas de Deus. Ele tem um prazer em querer assumir o lugar que é do Senhor. Então nós temos que vigiar sobre isso e cuidar, nós temos que permitir que Deus realmente reine sobre a nossa vida. Deus reinando, é mais fácil da gente resistir à tentação. Deus reinando, é mais fácil de nós vencermos uma batalha que se levanta. Deus reinando, é mais fácil de nós sairmos vitoriosos em qualquer situação na nossa vida. Se Deus não reina sobre a nossa vida, tudo fica mais difícil. Qual que é a função do rei? A função do rei não é só governar, dar ordem e mandar fazer isso, não. É também montar estratégias para que se vença a guerra. Então, olha o que Deus faz quando você e eu deixamos Ele reinar sobre a nossa vida. Ele nos dá as estratégias para que você e eu possamos vencer as guerras que se levantam. Quando se levantava uma guerra no Antigo Testamento, que a gente lê, qual que era a intenção daquelas guerras? Tomar o reino um dos outros. O que é uma guerra espiritual, irmãos? É Satanás tentando tomar o reino de Deus na nossa vida. E muitas vezes nós não olhamos para isso. E quando vê, estamos perdendo a guerra porque não estamos deixando Deus reinar sobre nós, nos dando a estratégia para a gente poder vencer tais guerras, tais batalhas. E nós não vamos vencer com armas físicas, nós vamos vencer com armas espirituais, nós vamos vencer com estratégia espiritual, que vem do alto, que vem de Deus, que vem através da revelação da palavra, como a palavra que nós recebemos aqui domingo passado. Quem é que estava domingo passado? Quem não estava, depois assiste lá no YouTube. Foi forte, muito lindo, a respeito do reino de Deus, do reino dos céus. Foi muito linda a mensagem, está gravado, está lá no YouTube. Quer dizer, eu acabei não assistindo essa semana, mas está lá. Depois eu pergunto ao pessoal e confirma para mim. Para que a gente realmente entenda que Deus quer reinar sobre as nossas vidas. Mas o assunto de hoje é outro. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 24. Eu quero fazer aqui um pequeno estudo aí sobre os 2 discípulos a caminho de Emaús. Esses 2 discípulos, eles estavam com os 11, eles estavam, não foram daqueles 70 que abandonaram a Jesus quando Jesus deu uma palavra mais dura. Você sabe que até com Jesus aconteceu isso? Ele deu uma palavra um pouco mais dura, e aí a Bíblia diz que muitos deixaram de seguir ele, andar com ele. Ele perguntou até para os 12, na ocasião: e vocês também me deixarão? Aí o Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? E aí ficaram firmes com Jesus. E aí outros discípulos foram sendo levantados, outros passaram a seguir Jesus e estavam ali ouvindo os ensinamentos do Mestre. Os 12 eram os apóstolos, aqueles que Deus elegeu primeiramente, e depois outros discípulos foram sendo levantados. E todos eles estavam recebendo o mesmo ensinamento, todos eles estavam ouvindo a mesma palavra, todos eles estavam ouvindo os mesmos ensinamentos de Jesus. Mas o que acontece, irmãos? O ensinamento ele é muito bom e a gente vai aprendendo muita coisa, só que a gente só vai entender que realmente aprendemos alguma coisa quando nós fomos colocados em prova. E as provas vêm. As provas vêm ou não vêm, as provas da vida? Vem, e só ali que nós vamos realmente saber se entendemos o que Jesus ensinou ou não. É quando as coisas acontecem na nossa vida, quando as coisas que foram anunciadas acontecem, é ali que nós vamos ver e entender se realmente nós aprendemos ou não. Na escola também é assim. Quando é que a gente sabe se realmente aprendeu ou não? Quando a gente faz as provas. E quando a prova vem e a gente não faz, não consegue fazer, é porque a gente não conseguiu graduar.
Parou, às vezes dá aquele nervoso, né? E esquece na hora. É ou não é? Às vezes esquece na hora, né? Dá o branco ou não dá? Às vezes dá o branco. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio para nos fazer lembrar de tudo que nos foi ensinado. Tudo, meu irmão. E aqui talvez o que aconteceu foi porque eles ainda não tinham sido revestidos do Espírito Santo. Que isso aconteceu ali em Atos dos Apóstolos depois, né? Mas diz assim, eu quero pegar primeiro capítulo 8 do versículo 24. Só para que nós venhamos depois entender o que acontece neste caminho dos dois discípulos aí a caminho de Emaús, né? Capítulo 24 de Lucas, versículo 8. Eu tinha falado capítulo ou não? Não, é o capítulo 24, mas o versículo é o 8. Tinha trocado aí, mas agora já está corrigido, né, irmãos? Aqui as irmãs, aquelas mulheres foram até o sepulcro, foram lá para ver como é que estava, levaram especiarias para passar até no corpo de Jesus, era uma coisa da época que eles costumavam fazer. E quando elas chegaram lá, a gente já conhece a história. O sepulcro estava aberto e Jesus já não se encontrava mais no mundo dos mortos, porque ele já havia ressuscitado. O mais interessante é, irmãos, que Jesus falou ou não falou que ele ia ressuscitar? Jesus falou para os discípulos, na verdade, até os profetas falaram acerca disso antes de Jesus, e o próprio Senhor Jesus anunciou que ele ia ser entregue aos gentios, que eles iam escarnecer dele, iam chicoteá-lo, iam cuspir nele, ele ia ser morto por eles, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E Jesus ensinou isso aos 12, Jesus ensinou isso aos demais discípulos, todas essas irmãs que foram até os sepulcros, todas elas sabiam disso, porque Jesus havia anunciado isso. Só que ninguém estava crendo que de fato Jesus ia ressuscitar. Irmão, não teve um que se salvou. Infelizmente, a verdade é essa. Não teve um que creu que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia. Nenhum dos 11, porque um já tinha se perdido mesmo, nem mesmo as irmãs que foram até o sepulcro, e nem os discípulos que ali estavam. E isso é um problema sério, porque às vezes a gente recebe a revelação, a gente recebe o ensinamento, mas na hora nós não cremos. E aí deixamos de viver, deixamos de receber. O crer é indispensável na nossa vida. Jesus disse para Marta, Marta, não tenho dito que se creres, verás a glória de Deus. Nós estamos deixando de ver a glória de Deus porque estamos como esses discípulos, até estamos ouvindo bastante, os ensinamentos são muitos, as lições são muitas, muitos estamos ouvindo, mas pouco estamos crendo. E isso traz dificuldade, isso muitas vezes atrapalha até os planos de Deus. Aí ele diz assim no versículo 8, então, lembraram-se das suas palavras. Então, elas realmente também haviam ouvido o que Jesus tinha dito acerca de tudo o que estava acontecendo. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas a quem? Aos 11 e a todos os demais. Daqui a pouquinho isso aqui vai ser importante, porque nestes demais estavam os 2 discípulos que depois foram para Emaús. Então eles estavam no meio. Daí diz assim, e era Maria Madalena, e Joana, e Maria mãe de Tiago, e as outras, que daí não fala o nome, que com elas estavam, e as que diziam estas coisas aos apóstolos. E olha agora, e as suas palavras lhes pareciam como desvario. Olha que coisa séria. Para eles, para os discípulos, para os apóstolos, para os 11, as mulheres estavam loucas, estavam doidas. Não, isso aí é o sofrimento. Não, vocês estão sofrendo, por isso que vocês estão falando dessa forma. Isso não pode, isso é impossível acontecer. Meu irmão, mas nós estamos falando de quem? Diga aí comigo, dos discípulos. Nós estamos falando daqueles que estavam assentados aos pés de Jesus todos os dias aprendendo. Nós estamos falando daqueles que compunham a igreja primitiva. Mas nós hoje que componhamos a igreja atual, será que nós não estamos no mesmo barco?
que a gente ouve, mas na verdade, na hora não crê. E a gente acha que é um desvario. A gente acha que é uma loucura, a gente acha que não é bem assim, a gente acha que não é dessa forma, que aquilo que Jesus fala não é bem dessa forma que a gente tem que interpretar. E aí deixamos de ver a glória de Deus na nossa vida. Mas aí vai começar já, só um pouquinho. Daí diz assim, como um desvario, e não as creram. Olha aí. Nós temos que parar hoje e fazer um pequeno análise. A Bíblia diz, né? Até antes de participar da Santa Ceia, o que a gente tem que fazer? Se examinar a si mesmo. E hoje a gente tem que se examinar e parar e refletir e orar a Deus depois. Deus, me perdoa todas as vezes que eu ouvi a tua palavra, mas que nem os apóstolos e os discípulos eu não criei. Porque quantas vezes isso já aconteceu comigo? E eu acredito que deve ter acontecido com vocês também. Acontece ou não acontece, irmãos? Deus não está nos julgando, irmãos. Deus não está nem nos condenando por isso. Mas Deus está tentando abrir o nosso coração para que nós venhamos entender que tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais simples quando nós lemos as Escrituras ou ouvimos a mensagem da palavra de Deus e nós cremos nela. Tudo se torna muito mais simples na nossa vida. É como diz até um louvor do Tales lá, a gente é que complica tudo. A gente é que complica as coisas. Diga assim comigo, com Deus, as coisas são fáceis, são descomplicadas, mas o problema é que a gente ouve e não crê. É ensinado, mas não crê. Não aconteceu com eles? E olha de quem nós estamos falando, hein? Não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando dos 11, né? Porque um já tinha se perdido, dos 11 discípulos de Jesus, dos apóstolos e também daqueles mais que ali estavam. Meu irmão, mas isso aqui é um retrato da igreja de Cristo, que acontece até os dias de hoje, que a gente ouve, mas não crê. Jesus havia ensinado, Jesus havia anunciado, ele falou e falou abertamente. Quer ver? Volta um pouquinho para trás aí. Eu não marquei aqui, mas se eu não me engano, é até no 18 que nós estávamos semana passada. É, no 18 mesmo, ó, capítulo 18, versículo 31, Jesus fala de tudo isso. Ele anuncia isso direto aos ouvidos dos seus discípulos. Ele anuncia a sua paixão. Diga assim comigo, não é paixão, é amor. Quem botou aqui no título botou paixão, né? Mas não é paixão, é amor. Amém, irmãos? É amor. Olha o que diz, versículo 31. Capítulo 18, versículo 31. E tomando consigo quem? Os 12, disse-lhes, eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue aos gentios e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Então ele falou exatamente tudo como aconteceria. Ele falou exatamente, vamos pegar de novo, só para você entender. Como é que ele diz primeiro? Pois há de ser entregue aos gentios e escarneceram ou não escarneceram dele? Zombaram ou não zombaram dele? Zombaram, batiam nele e diziam, agora adivinha quem é que é? Fizeram isso com Jesus, né, vendando seus olhos. Injuriado. Foi ou não foi injuriado? Foi. E que mais? Cuspido. Foi ou não foi cuspido? A Bíblia deixa bem claro, cuspiam na cara dele. Então ele anunciou tudo o que ia acontecer. E tinha um que viu tudo isso acontecer. Tinha um que mesmo de longe, mas viu tudo isso acontecer. Lembra quem é? Quem foi? O Pedro. O Pedro estava de longe, mas todo ele viu o que estava acontecendo. E agora, até para o Pedro, apesar que o Pedro faz algo diferente, o Pedro acha que é uma loucura. Meu irmão, isso vai nos ensinando uma lição importante, que às vezes a gente não está recebendo mais de Deus, e a nossa vida não está sendo mais fácil, porque nós estamos ouvindo, mas nós não estamos crendo. Nós estamos ouvindo, nós estamos recebendo o ensinamento, mas muitas vezes não estamos conseguindo praticar o que Jesus está ensinando.
E isso vai levar a algo que nós vamos começar a aprender agora, que é a respeito desses 2 discípulos a caminho de Emaús. Vamos voltar lá para o 24. Vamos voltar lá, eu tenho que terminar aqui primeiro o 12, né? Aí diz assim: Pedro, porém, versículo 12, Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos e retirou-se admirando, consigo aquele caso. Aí eu pergunto para você, ele estava crendo ou ele só estava admirado? Meu irmão, infelizmente é algo que às vezes acontece com a gente. Até a gente fica admirado. Oh, que lindo, que legal, que maravilhoso. Mas isso é diferente de crer. O crer, você está convicto que é exatamente o que vai acontecer ou o que está acontecendo. É o que Jesus havia anunciado. Ele apenas estava admirado. Pá, não está mais o corpo aqui. O que será que aconteceu? Para muitos é isso. O que será que aconteceu? Ele não ressuscitou. Não pode, isso é impossível. Muitas vezes isso acontece. E vai dizer a verdade, não acontece com a gente também? Acontece ou não acontece? E aí nós não recebemos. E aí nós não temos. E aí leva ao que nós vamos começar a aprender agora. Olha o que diz. E eis que quando? No mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Isso aqui dá 11 quilômetros. Então eles foram caminhar 11 quilômetros. É mais ou menos como daqui, lá São José, na Palhoça quase, né? Mais ou menos assim. Aqui lá na ponte do Imaruim dá 12 quilômetros. Então é quase lá. Mais ou menos para quem conhece a região aí, né? É mais ou menos aí. Daqui eu acho que perto, não sei, um pouco antes do antigo aeroporto ali. Mais ou menos, né? Até ali. Então, só para a gente poder entender mais ou menos a caminhada que eles estavam fazendo. Não era tão longe assim, mas naquele mesmo dia, diga assim comigo, no mesmo dia que foi anunciado aos ouvidos deles que Jesus havia ressuscitado. Eles ouviram isso, porque aos demais incluiu esses 2 discípulos, que naquele mesmo dia saíram rumo a Emaús. Diga assim comigo, foram tomar um banho quente. Porque Emaús era um lugar de águas termais, né? Por isso que leva esse nome até mesmo. Então eles foram tomar um banho quente. Mas por que eles foram tomar esse banho quente? Porque eles não estavam acreditando, crendo que Jesus havia ressuscitado. Meu irmão, a gente perde muito tempo quando a gente não crê. Tempo de um milagre. Tempo de uma bênção. O tempo de algo que poderia estar acontecendo, mas está deixando de acontecer. Jesus disse para o pai daquele menino que estava lá endemoniado e os discípulos tentaram expulsar e não puderam expulsar. Se creres, verás. Tudo é possível, perdão, ao que? Crer. Estou misturando lá com o da Marta, né? Tudo é possível ao que? Crer. Por que os discípulos não puderam expulsar? Porque o pai não cria que realmente aquele demônio podia sair do seu filho. E muitas vezes nós estamos perdendo um tempo precioso onde nós podíamos estar desfrutando e nós ainda estamos buscando porque não estamos crendo naquilo que foi anunciado, naquilo que foi profetizado ao nosso coração através da palavra de Deus. Meu irmão, ao momento que nós queremos, nós vamos passar a ver, porque nada vai ser impossível para nós. Nada é impossível, irmãos. Mas a gente ouve isso, mas é como se não entrasse no nosso coração. É como se o nosso coração tivesse fechado, porque tudo é possível, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais rápido, tudo se torna mais abrangente quando nós cremos de verdade. Mas é como se o nosso coração estivesse fechado para isso, porque aí a gente ouve a palavra e quando a gente se depara com a dificuldade, poxa, mas eu achei que ia acontecer. Você vê que a gente até troca daí a palavra, não diz que creu, a gente diz que achou. Já prestou atenção nisso ou não? É raramente uma pessoa diz, mas eu estava crendo que ia acontecer. Ela diz, eu achei que ia acontecer.
Ou às vezes o estava crendo é um crendo só de lábios, não é de coração. E as coisas vão se encaminhando para um outro rumo, que talvez não era para ser. Eles estavam indo para onde? Emaús. Eles iam caminhar 11 quilômetros. Tudo bem que era bom para a saúde, né? Uma caminhada dessa. Mas diga comigo, desnecessária. Meu irmão, e esse é o problema. A gente não crê, e aí nós temos que ir e voltar. É como se tivesse que começar tudo de novo. Deus falou, Deus deu a palavra, Deus deu a revelação, mas nós não queremos a revelação. É como se nós tivéssemos que começar tudo de novo. É um tempo que nós estamos perdendo. Aí ele diz assim: iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Meu irmão, como é que pode alguém andar com uma pessoa e a pessoa chegar do seu lado e você não reconhecer a pessoa? Diga para o seu irmão, era o mesmo Jesus. Era a mesma aparência, não mudou nada. Não mudou nada, até porque ele já havia ressuscitado. Então era o mesmo Jesus. Era o mesmo cabelo, era o mesmo rosto, só tinha uma coisa ou duas diferentes: furo na mão e nos pés e ao lado. Mas o resto era tudo mesmo. Imagina eu viver com a minha esposa aí 3 anos e depois não conhecer ela. Como é que pode? Né? Ou um irmão, alguém. Até entre nós aqui, quem tiver, vamos dizer assim, não vou dizer que eles estavam uns 3 anos, vamos dizer que eles estavam um pouquinho menos tempo, vamos dizer que eles estavam 1 ano. Mas 1 ano já dá para reconhecer ou não dá? Dá, mas eles não reconheceram Jesus. Por que não reconheceram Jesus? Diga comigo, a incredulidade venda os nossos olhos espirituais. Pode escrever isso no seu coração. A nossa incredulidade venda os nossos olhos espirituais. Não permitem nós vermos as coisas com clareza, como realmente temos que ver. Não permitiu que eles vissem Jesus com clareza e reconhecessem. E Jesus ainda fala com eles. E aí, meu irmão, não reconheceram nem a voz de Jesus? E quantas vezes a gente está ouvindo outras vozes e não estamos ouvindo mais a voz de Deus? E ouvimos a voz de Deus, aí não reconhecer mais. Mas por que não reconhecer a voz de Jesus? Porque, irmãos, eles estavam tristes, eles estavam chateados porque as coisas não foram como eles queriam. Todos eles imaginavam que Jesus ia restaurar Jerusalém, mas com a força humana, com a força do braço, e não da forma que ele fez. E assim acontece, irmãos, quando as coisas não são do nosso jeito, da nossa maneira, nós ficamos indignados. Quem conhece a história do Naamã? Um homem leproso, general da Síria, homem, diz a Bíblia, até poderoso, homem valente, que conquistou muitas vitórias para a Síria, e Deus que deu essas vitórias. Só que, porém, ele era leproso, ele tinha uma lepra na vida dele, uma lepra que até impedia ele talvez de muitas coisas, e às vezes até de um convívio maior familiar, porque naquela época a lepra era considerada, né, transmissente, quer dizer, se a pessoa tocasse ia transmitir, então eles ficavam isolados. E o Naamã era um homem poderoso, mas teve que ficar isolado. Ia para a guerra e depois voltava para a guerra e tinha que ficar no cantinho dele lá. Não sei como é que era no caso do Naamã mesmo, que às vezes a pessoa tem um pouquinho mais de poder, consegue um pouquinho mais de liberdade ali, né? Mas ele foi para ser curado. E a Bíblia diz que ele imaginou como seria. Que o profeta ia vir, ia impor as suas mãos, ia orar por ele, e aí Deus ia sarar o leproso. Só que não foi nada disso. Não aconteceu como ele imaginou, o profeta nem atendeu ele. O profeta mandou o obreiro dizer para ele levar lá e mergulha 7 vezes no Jordão. Olha lá, e aí a tua pele vai ser restaurada. O homem saiu dali, a Bíblia diz, indignado. Por que ele saiu indignado? Porque não foi como ele pensava. Porque não foi como ele imaginava. E quantas vezes nós não estamos nos indignando porque Deus não está fazendo como nós imaginamos que ele ia fazer.
E aí, irmãos, quando nós estamos indignados, vem um outro problema. Diga, más conversações. E vem ou não vem? Más conversações. O apóstolo Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Então, corrompe os bons costumes. As más conversações vai corromper, meu irmão. Se a gente ficar falando aqui só de desgraça, o que a gente vai estar vivendo daqui a pouco? Só desgraça. Meu irmão, não, a gente tem que falar da palavra de Deus, diga glória a Deus, né? Mas olha só, vamos mais um pouquinho para frente. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas, um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O que eles estavam fazendo? Perguntas um ao outro. Mas olha o que vem agora. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não reconhecesse. Diga assim comigo, a incredulidade fecha os nossos olhos. Impede da gente conhecer, reconhecer, da gente ver, da gente entender. A incredulidade, ela faz com que os nossos olhos espirituais sejam fechados. E nós não conseguimos mais perceber nem o que está na nossa volta. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que estáis tristes? Em outras palavras, o que é isso que vocês estão falando? É sinal que o que eles estavam falando não era bom. Dá para entender que o que eles estavam falando um com o outro não era bom. Ainda que eles estavam falando de todos os acontecimentos, mas Jesus percebeu na hora e já pergunta, por que vocês, se talvez Jesus continuasse mais um pouquinho, dizer, por que vocês estão falando dessa incredulidade? Talvez eles estavam criticando as irmãs. Não sei, não vou dizer o que eles estavam falando, que também não quero criar coisa, né, irmãos? Mas eu não sabe o que eles estavam falando, mas a Bíblia diz que eles estavam falando de todos os acontecimentos anteriores. Então eles estavam falando da morte, da ressurreição de Cristo. Porém, não estavam crendo que Jesus havia ressuscitado. Porque se eles tivessem crido, eles tinham permanecido onde estavam. Mas eles estavam indo para outro lugar. Irmão, tem gente que às vezes sai de um lugar e vai para outro. E às vezes até critica o lugar de onde ela saiu, mas não é a incredulidade dela que não deixa ela alcançar o que Deus tem para ela. E diga comigo, Deus tem o melhor para cada um de nós. Mas a incredulidade não deixa a gente alcançar. Não deixa, irmãos. Não vai deixar. Impede. Nós temos que crer, diga glória a Deus, né? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E olha Jesus, né? E ele lhes perguntou, quais? Jesus não sabia? Sabia ou não sabia? Meu irmão, você sabe que Jesus sabe tudo o que sucede na nossa vida. Mas às vezes ele vai nos perguntar, sim, para ver qual é a nossa reação. Para ver o que vamos falar. Para ver o que vai sair do nosso coração. Porque a Bíblia diz que o coração fala, aliás, a boca fala do que o coração está cheio. Então nós vamos falar o que realmente há aqui dentro. Então muitas vezes Deus sabe o que está sucedendo, mas Ele não faz nada. Ele vai esperando, porque Ele vai esperar nós falarmos do que está cheio o nosso coração. E olha para o irmão e diga, e aí que mora o perigo? Porque às vezes nosso coração está cheio aí de indignações, cheio de revolta, cheio de incredulidade, e a boca vai começar a falar. E a boca começa a falar e prejudica ainda mais do que ajuda. Irmãos. Você já pensou se um daqueles ali até que estava firmado, mas aí o outro começa, não, mas tu não está vendo, não deu certo, não adiantou, ele morreu, estão dizendo que ele ressuscitou, mas ninguém viu ele ainda, como é que ressuscitou? Aí começa aquela coisa, né? Que a gente conhece desde pequenininho, chamado murmuração. Ainda bem que me disseram que aqui em Florianópolis ninguém murmura.
Nem um amém, né, irmãos? Então tá bom, vamos continuar aqui, para não ter problema, né? Vamos continuar aí. Tem gente que murmura em Florianópolis ou não? Só os de fora da igreja, né, irmãos? Não, pelo amor de Deus, só os de fora da igreja, né? Amém? Ai, Jesus. Ai, meu Pai. Ai, meu Deus. Não, dentro da igreja não, né? Não, pastor, eu não murmuro aqui na igreja, não. E olha, não vamos ter longe, que até dentro da igreja, às vezes até dentro da igreja. Tem ou não tem? Se tem, não olha, pelo amor de Deus, né? Não olha. Não olha. Deixa Deus falar, mas não olha. Tem diferença num comentário para murmuração, tem ou não tem, irmãos? Sim ou não? Porque às vezes nós estamos comentando alguma coisa, mas não é uma murmuração, estamos comentando alguma coisa de algum acontecimento. Mas a murmuração é quando a gente está reclamando porque não foi do jeito que nós queríamos, imaginávamos. E aí dá para entender porque Jesus entrou na conversa aí, né? Quais? Aí eles começam. E eles lhes disseram: as que dizem respeito a quem? A Jesus, o Nazareno. Olha só, irmãos, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então, para eles, diga, discípulos, Jesus agora não passa de um profeta. Jesus já não é mais o mestre, Jesus já não é mais o Senhor, Jesus já não é mais o Filho de Deus, Jesus já não é mais o Cristo. Para eles, diga comigo, discípulos, ele só é agora um poderoso em obras e palavras. Diga comigo, a incredulidade leva a gente a perder. A incredulidade começa a fazer a gente duvidar até daquele que Deus enviou. Coisa séria, irmãos. Coisa séria, ensinamento importante para nós. Porque nasce numa incredulidade daquilo que foi anunciado e agora estão até duvidando que Jesus era o Cristo, que ele era o enviado de Deus. E olha o que eles dizem mais. E nós, olha aí, olha só, e nós esperávamos, diga assim comigo, não foi como eles esperavam. E por isso essa conversa, e por isso tudo isso está acontecendo, porque Jesus não fez como eles esperavam. Meu irmão, cuidado, porque quando Deus não faz como a gente espera, isso pode nos levar a uma ruína. Quantas coisas talvez Jesus não fez como você esperava? Quantas coisas Deus não fez como eu esperava? Mas nós temos que ficar tranquilo, continuar crendo que Jesus é o Senhor, que Jesus Cristo é o Cristo, que Ele é o Mestre, que Ele é o Messias, que Ele é o enviado de Deus, e continua firme para nos abençoar, diga glória a Deus. Mas nem sempre Ele vai fazer como a gente espera. Nem sempre Ele vai operar como a gente espera. Diga para o seu irmão, Ele tem os seus meios. Já está tudo determinado pelo Pai. Você acha que ele ia mudar o jeito dele de agir, de operar, só porque eles esperavam de uma outra forma? Ou você acha que Deus vai mudar o jeito dele, o que está escrito, só porque nós esperamos que seja diferente? Ele não vai fazer. E isso, se a gente não vigiar, diga comigo, nos leva a outro caminho. A caminho de Emaús. A caminho do banho quente. Diga assim comigo, das águas termais, eles iam para o lago. Ainda bem que eles voltaram, né? Glória a Deus. Glória a Deus que eles voltaram. Mas é um ensinamento muito lindo, irmãozinho, importante para o nosso coração. Porque eles estavam, diga comigo, em outro caminho. Eles estavam indo, falando, creio eu, das suas indignações, porque Deus não fez como eles esperavam, porque Jesus não fez como eles esperavam, e eles continuam, vamos terminar de ler o versículo, ó. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas
aconteceram. Meu irmão, parece que tudo que Jesus tinha anunciado, falado, ficou em branco. Parece que Jesus não falou nada com eles. Porque Jesus não tinha falado. Falou ou não falou? Que ele ia ser entregue na mão dos gentios, que ele ia ser escarnecido, que ele ia ser cuspido, que ele ia ser surrado, açoitado, e ia ser morto, mas que ia ressuscitar quando? No terceiro dia. E já é hoje o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Tu vê a incredulidade no coração desses homens? Quão grande é? Quão forte é? Tanto que eles já estão indo para outro caminho, né? Não, vamos procurar outra coisa, já que não deu com ele, vamos ver outro. Vamos atrás de outro. Vamos atrás de alguém que vai fazer o que a gente quer, ou que vai fazer como a gente espera. Cuidado, meu irmão. Isso pode nos levar para um caminho completamente oposto ao que foi dito por Deus. Olha para o irmão e diga, cuidado. Porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não. Então todos nós temos que cuidar, todos nós temos que vigiar. Eu tenho que cuidar, eu tenho que vigiar. Daqui a pouquinho Deus não faz como eu quero, aí eu estou indo para outro caminho. Eu vou achar outro caminho. Daqui a pouquinho Deus não prospera a minha vida pregando o evangelho, então vou achar outro caminho. Vou achar alguém para roubar aí. Está amarrado no nome de Jesus. Está amarrado. Mas a gente ri, brinca, mas não é o que acontece, irmãos? É ou não é o que acontece? Daqui a pouquinho Jesus não está fazendo como a gente espera, e aí nós estamos indo para outro caminho. Vou desviar um pouquinho aqui, vou desviar um pouquinho ali. Já que Jesus não está me curando aqui na igreja, então eu vou lá. Ver se eu recebo lá um... Será que eu falo ou não? Sendo gravado. Vou falar, né, irmão? Vou falar. Cara, comigo fique, né? Aí Jesus não está me curando aqui, eu vou lá para receber um passe. Né? Passa aí, passa mesmo, vai receber um passe mesmo. Vai passar tudo, até a salvação. E não é, irmãos? E não é? Jesus não está conseguindo dar o marido que eu quero, então eu vou lá fazer um trabalho. A gente dá risada, a gente acha que não acontece, mas acontece, irmãos. Porque Jesus não está fazendo como a gente espera. E aí a gente já muda o caminho. A gente já sai do caminho, a gente já vai para outro caminho. Vamos para as águas marinhas. Vamos sair daqui, vamos lá, aproveitar um pouco a vida. Já que Jesus não está fazendo como eu quero, semana que vem eu vou lá para a escola de samba. Misericórdia mesmo. Misericórdia mesmo, né? Bom, não vamos nem muito longe, né, irmãos? Não vamos nem muito longe. Mas não sei se vocês ouviram falar ou não, mas tem pastor abençoando o sambódromo, como é que chama? Sambódromo lá, né? No Rio de Janeiro. Que você vai abençoar um lugar onde o pecado vai imperar. Irmãos, é aí. Por quê? Não está sendo como eu penso, como eu espero, então vamos para Emaús. Vamos aproveitar um pouquinho. Vamos curtir um pouquinho. Diga aí comigo, está amarrado. Em nome de Jesus. Mas ou não é isso que acontece, irmãos? Acontece ou não acontece? Quantos talvez você já conheceu que já aconteceu? Mas é que eu fui na igreja, mas não aconteceu como eu esperava. E aí, vamos para Emaús. Aí vamos lá para outro caminho, vamos achar umas águas morninhas aí. Coisa séria, né, irmãos? Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Né? E olha o que ele diz mais, ó. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam, que dizem que ele
vive. Então eles ouviram falar do próprio Senhor Jesus, que Jesus ia ser morto, mas que ia ressuscitar no terceiro dia. As irmãs foram lá de madrugada, agora vêm e anunciam aos ouvidos dele que ele estava vivo, que até os anjos haviam falado para elas que eles estavam vivos, mas mesmo assim eles não estavam crendo. Por que não? Diga comigo, não era como eles esperavam. Irmão, uma coisa é séria, meu irmão. Se a gente não vigiar, se Deus não faz como a gente espera, a gente se desvia. Se nós não vigiarmos, aí Deus não faz como a gente espera, a gente se desvia. Quantos já se desviaram? Quantos já saíram do caminho? Já foram para outro caminho? Porque Deus não fez como eles esperavam. E aqui diz mais: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. É a escola do Tomé. Tem a escola do Tomé, né, irmãos? Que só crê, mas daí não é crer. Ou você está com evidência nos olhos, não está crendo, não precisa crer. Então, mas eles não creram nas palavras de Jesus. Glória a Deus pelo amor de Cristo, que não quer ninguém se perca, né, irmãos? E aí Jesus vai e agora recupera eles. Jesus agora vai e dá uma grande lição para eles, mas não vamos deixar isso aí para a semana que vem. Amém? Amém? Glória a Deus, né? Tem que ficar um pouquinho para a semana que vem, senão não tem graça. Tem que ficar um pouquinho. Amém, irmãos? Semana que vem você vai estar aqui, né? Ou vai estar na escola? Tá amarrado, né, irmão? Não, Jesus. Só para a gente ir um pouco, né, irmãos? Em nome de Jesus, né? Só para a gente ir um pouquinho, né? Mas semana que vem a gente vai continuar. Diga aí comigo, né? Só relei esse último versículo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam, porém não ouviram. Irmão, o crer de verdade é quando a gente não vê. Mas a gente acredita de todo o nosso coração que é exatamente como Deus falou, vai acontecer. E isso vai nos levar às maravilhas de Deus. Isso vai nos levar a uma maior comunhão com Deus. Isso vai levar a gente a viver coisas mais grandiosas com o nosso Senhor. Quem quer viver, diga amém, Jesus. Vamos preparar o nosso coração para a Santa Ceia? Senão, como eu prego, daqui a pouco me atrasa e não quero atrasar, não. Irmãos, a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, depois coma e beba. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então a palavra é muito clara, irmãos. Nós temos que nos examinar. Se eu estou em pecado, eu não devo participar da Santa Ceia, porque isso vai me condenar. Claro que a gente vai orar e vai pedir perdão, vai confessar os nossos pecados a Deus, já para que sejamos aptos a participar dessa Santa Ceia. Só que a gente tem que entender o seguinte, irmãos, tem coisas que não basta eu chegar aqui, confessar e pedir perdão, tem coisas que eu tenho que resolver. Porque se eu não resolver, eu vou participar da Santa Ceia para a minha própria condenação. Um exemplo que eu já usei na última Santa Ceia e Deus tem tocado para mim falar. Os dois estão na igreja, mas não vivem como casados. Estão apenas ali amigados. E ainda não resolveram a sua situação. Podem participar da Santa Ceia? Não deveriam. Por que não? Porque estão em fornicação. E a Bíblia é muito clara sobre isso, né? Então a pessoa tem que tomar a decisão, chegar em casa hoje, vamos casar porque eu quero participar da próxima Santa Ceia. Fazer a coisa certa diante da palavra de Deus. Nós temos uma lei, ela tem que ser obedecida. Amém, irmãos? A pessoa está num pecado. Ela roubou alguém. Ela chega aqui, Deus, estou pedindo perdão. Não, vai lá e pede perdão também para a pessoa que foi prejudicada. Isso é o mais correto a se fazer, irmãos. Mais sério a se fazer, né? Pastor, eu ainda não me batizei nas águas. Posso participar? Por que não se batizou? Porque ainda não é chegado o tempo, né? Eu acho que ainda é um compromisso, então ainda não pode, porque você ainda não assumiu verdadeiramente Jesus no seu coração.
E antes de participar da Santa Ceia também, se caso você não tenha feito isso, você pode fazer isso hoje. Aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e confessar com os seus próprios lábios que você crê no sacrifício dele lá na cruz do Calvário, o sangue dele derramado pela remissão dos nossos pecados. E faça isso em voz alta, tá? Amém, irmãos? Não faz um cochicho, não, faz em voz alta para mostrar para o inferno e para todo mundo que realmente você está aceitando Jesus como Salvador da sua vida e Senhor. E a Bíblia nos ensina a fazer publicamente, né? Então é algo importante a ser feito também antes a pessoa da participar. E aí no final você me procura para a gente ver, para marcar o seu batismo nas águas aí. A gente normalmente faz no último domingo do mês, mas não precisamos esperar até lá. Irmão, uma pessoa quer se batizar, a gente dá um jeito até hoje mesmo. Não tem esse problema não. Que o que não nos falta é água. E o que precisa, né, para ser batizado? Lá o centurião lá falou, Felipe, a água está ali, o que falta agora? Se você crê de todo o coração, não falta mais nada, então vamos lá. E já desceram lá e já foi batizado na hora, nem esperou mais nada, né, irmãos? Nem esperou. Eu lembro que quando eu me converti, quando o pastor falou, a primeira vez que ele falou do batismo, aquilo já ardeu no meu coração. Eu fui lá e perguntei para ele, pastor, o que eu preciso fazer para me batizar? Aí ele olhou para mim e perguntou, tu é casado? Não sou ajuntado. Então primeiro casa. Fui correndo, a primeira coisa que eu fiz naquela semana foi procurar os papéis do casamento. Não, se eu tenho que casar para batizar, então vamos casar. Nem falei nada com a dona, não, falei com a dona Ana, que a gente sempre fez tudo em comum acordo, né? Assim, agora vamos casar, dona Ana. Fui, corri os papéis, aí deu o quê? Uns 2 meses depois, que daí tinha aquele trâmite de todos os documentos, a gente correu ali os papéis, casamos, legalizamos tudo direitinho, aí deu um mês depois do casamento, não deu bem um mês, nem deu um mês. E a gente foi lá e já estava descendo as águas, se batizando, né? Por que esperar? Se eu sei que é isso que eu quero. Não posso esperar. Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei quando é que a dona Ana vai ficar viúva. E nem eu. Então, por que eu vou esperar, né? Esperamos que demore bastante, né? A gente estava conversando aí para ir até os 110 pregando o evangelho. Depois uns 10 molhando os pés na praia. Não sei se vai ter, né, irmão? Acho que Jesus volta antes disso, com tudo que está acontecendo aí, né? Mas, irmãos, é só para a gente entender que a Santa Ceia é algo muito sério. A gente não pode levar a Santa Ceia assim de qualquer jeito. A Santa Ceia a gente tem que participar dela com temor e tremor no nosso coração. Não é um simples suco, não é um simples pão. Representa o corpo e o sangue de Jesus. Faça isso com temor. Se você já aceitou, você é de Jesus, então você pode participar. Tem alguma coisa, confesse agora, peça o perdão de Deus e Ele vai lhe perdoar e nada então vai lhe impedir. Mas eu gosto de ensinar assim de uma forma bem detalhada para todo mundo poder aprender, saber o que estamos fazendo. Se eu explico, não está mais nas minhas mãos, né? Se eu não explico, eu sou culpado. Porque como pastor eu tenho que ensinar, eu tenho que explicar. E se eu não explicar, o culpado sou eu. Agora eu expliquei, eu ensinei, não tem mais culpa aí no cartório. Fiz o que Jesus mandou fazer, né? O Espírito Santo dirigiu para fazer, ensinando a todos. Então, a importância da Santa Ceia em nome de Jesus. Amém, irmãos? Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, graças te damos por todos esses ensinamentos. Tem sido ensinamentos muito bons esses dias, Pai. O Senhor tem nos ensinado coisas profundas para o nosso bem-estar, para a nossa caminhada contigo, para que um dia, de fato, possamos estar no teu reino, Pai. Não queremos só ver o reino, nós queremos entrar no reino. Meu Deus, nós queremos fazer parte deste reino. E em nome de Jesus, para isso, nós precisamos dessas palavras que vão nos instruindo, ó Deus, a não nos desviarmos. A não, ó Deus, deixarmos de crer na Tua palavra, naquilo que foi revelado através das Escrituras Sagradas. Senhor, e aqui estamos agora preparando o nosso coração para comermos do Teu corpo, para bebermos do Teu sangue. Oh, meu Deus, isso é muito importante, Pai. É necessário que o homem venha examinar-se a si mesmo. Claro que não é só agora na hora da Santa Ceia. É a semana inteira a gente já vem se examinando, Pai. A gente já vem se policiando, buscando a Tua face, a Tua presença, para chegarmos aqui com todo o temor e tremor no nosso coração, participarmos do Teu corpo e do Teu sangue. Jesus, que o Senhor seja o principal nessa festa, porque para nós é uma festa, é um momento de alegria, porque nós estamos comendo e bebendo daquilo que nos fortalece.
posse daquilo, ó Deus, que verdadeiramente traz saúde para o nosso corpo, ou que nos lava de todos os nossos pecados, e isso é maravilhoso, Pai. Não é para nos abatermos nem nos entristecermos, mas para nos alegrarmos no Senhor, por o Senhor nos fazer participantes deste momento. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados cometidos consciente ou inconscientemente, por pensamentos, por gestos, por palavras, por olhares, por omissões. Perdoa-nos, ó Pai. Santifica-nos, purifica-nos em o nome de Jesus. Queremos ser dignos de participar do corpo e do sangue de Jesus, e por isso confessamos a Ti os nossos pecados, Pai. Essa pessoa está confessando baixinha, que é só para ela, ninguém precisa ouvir, meu Deus, para que assim ela saia daqui hoje remida verdadeiramente. Oh, é o ano da remissão, e que nós viemos viver essa verdadeira remissão. O Senhor não era, mas é aquele que vai e já remiu o seu povo. Oh, e assim nós cremos, Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, e nós cremos nisso, Senhor. És o Senhor único e verdadeiro dos nossos corações, das nossas vidas, Pai. Oh, meu irmão, e se você ainda não fez essa confissão, faça agora. Diga com a sua palavra, com a sua voz: Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador, e eu confesso que eu creio no sacrifício lá na cruz do Calvário e no teu sangue ali derramado para a remissão dos meus pecados. Oh, com isso você se torna um filho de Deus e passa a ter o direito aos privilégios que os filhos têm, e passa a ser desfrutante da graça e da glória do Senhor, em o nome de Jesus. Aleluias, Pai. Graças te damos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Os obreiros vão passar servindo. Você vai pegar um copinho, embaixo está o pão, em cima está o suco. Pega um só, e aí depois você pega, quando você pegar, você já vai pegar os dois juntos aí daí, tá bom? Permaneça sentados até eu convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus. Pode servir. Louvando a Deus com alegria, Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora nos convida a ceia com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia. Todos que vão participar receberam a ceia? Sim, não faltou para ninguém? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Isso, segure o pão, levante o pão. Senhor Jesus, Deus Pai, em nome do teu Filho, que aqui nós estamos na tua presença, para participarmos deste momento que para nós é maravilhoso, pois aqui fazemos memória, como diz a tua palavra, que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu e entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. E aqui estamos nós, Pai, seguindo os ensinamentos do Senhor em nossas vidas.
O pão foi partido e agora está em nossas mãos, que nós tomamos e comemos. E comemos porque este é o castigo que nos traz a paz. Este é, Senhor, o que verdadeiramente nos dá a saúde, pois foi pelas tuas pisaduras que fomos sarados. Senhor, o teu corpo foi moído pelas nossas transgressões, e graças nós te damos por ter aceitado ser esse sacrifício único e perfeito. Glórias nós te damos, Senhor, por ter agradado moer aquele que era santo, aquele que era puro, aquele que era verdadeiro, para a remissão de cada um de nós, Pai. E aqui estamos diante do Senhor, contemplando a tua grandeza, contemplando a tua majestade santa, e apresentando a ti este que é o corpo, a qual eu consagro a ti, Pai. E não é mais um simples pão, mas o corpo de Cristo. Corpo, porque eu creio que em cada molécula e partícula o Senhor coloca o teu poder, e o Senhor tira a manipulação humana, para nos dar o verdadeiro corpo de Cristo, que nos fortalecerá em o nome de Jesus. Participe do corpo de Cristo. Aleluias, aleluias e glórias ao teu nome, Senhor. Oh, glórias àquele que foi o sacrifício vivo e perfeito, que se entregou por mim, que se entregou por nós, por cada um, oh, para que hoje pudéssemos andar na liberdade que Ele nos conquistou. Oh, glórias e glórias te damos. Maravilhoso és, glorioso és. Oh, não éramos dignos, mas o Senhor nos fez. Oh, não tínhamos a liberdade, mas o Senhor nos deu. Não éramos remidos, mas o Senhor nos remiu. Oh, glórias e glórias a ti e ao teu nome, Senhor. Oh, aleluias, aleluias. Santo, 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 santo. Oh, aleluias, aleluias. Pai, tua palavra diz que na mesma noite, após ter ceado, Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: este cálice é o meu sangue, o Novo Testamento. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, até que eu venha. Ele voltará. Oh, Ele voltará. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Só temos que crer na sua palavra de todo o nosso coração. E aqui está o sangue que nos faz remidos para Ele. O sangue que nos lava, que nos santifica, que nos purifica. O sangue que nos deixa mais alvos do que a neve. Por mais que o nosso pecado tenha sujado as nossas vestes, encardido as nossas vestes, esse sangue as branqueia. Porque Ele disse que as nossas vestes seriam branqueadas no seu sangue. É Ele, é no seu sangue que nós somos purificados e santificados. Oh, aleluias, aleluias e glórias ao teu nome. Oh, a ti eu consagro, Senhor, e não é um suco, mas o teu sangue, Jesus. Participe do sangue. Oh, aleluia. Canta la basore manchore la bala sore maore canta la sere. Ere la basore maore manchore la bala ya salama ore canta la basala. Oh, aleluias, aleluias, aleluias e glórias ao teu nome, Senhor. Oh, glórias te damos, Jesus. Oh, sangue, leva-me além.
todas as alturas, onde ouça a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue, tua cruz, mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Grite pro inferno, ouvi que você é livre, irmão. Diga: eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, Deus e sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais forte do Senhor Jesus ouvindo. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Ore lava 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 la suriri lava lava la. Ore
ore alama sorererererererere alababa salamamamamama er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 e alabalabalabalabala orererererererere alama salama sore. Oh, vai edificando a tua igreja, Senhor, vai fortalecendo os seus, Pai. Oh, aleluias. Nós só temos um caminho, é nesse que queremos andar. Oh, naquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh, é em ti e é por ti, Jesus, que andaremos, que caminharemos e que viveremos todos os dias. Todos os dias. Oh, na tua presença, Senhor. E assim nós cremos, Pai, e assim nós confiamos, ó Deus, em o nome de Jesus. Aleluia. Levante as mãos, diga: Senhor, para mim não há outro caminho, porque o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Diga: é por ti, Jesus, é por ti, Senhor Jesus, Senhor meu e Rei meu, que eu viverei, que eu andarei crendo na tua palavra, em o nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Vamos soltar o copinho e aplaudir Jesus, Ele é digno de honra e de glória. Oh, glória, aleluia. Vamos sentar, irmãos. Oh, glória. Irmãos, pega o copinho aí, tem mais um pouquinho de suco aí? Sobrou aí ou não? Mês passado nós fizemos, vamos fazer a segunda dose. Leva para casa, põe um em cima do outro e unge a porta de entrada da sua casa aí. Faz isso, leva lá, em nome de Jesus. Unge lá, determinando a proteção de Deus lá na sua casa. Meu irmão, Deus é bom demais, né? Só um recadinho para os nossos amigos que estão em casa. Essa é a nossa primeira Santa Ceia. Tem às 15 e tem às 19 horas ainda hoje. Aqui na rua Arce Preste Paiva, 135. Vem para cá ser feliz com Jesus. Vem para cá andar nesse caminho que é só de alegria e felicidade. Não vai ter tristeza, não. Deus vai colocar muita alegria no seu coração, em nome de Jesus. Lhe aguardo.